Pessoal, bom dia. Eu estou regravando a correção do exercício que o Anderson mostrou ontem, porque acabou não saindo no Teams. Então vamos para a correção no nosso exercício. É a aplicação de um prisma em lente cilíndrica, tá? Então é um prisma prescrito, não é descentração. É a aplicação de um prisma em lente cilíndrica, tá? Então é um prisma prescrito, não é descentração aqui. Vamos para o olho direito, mais 2,25 dioptrias esféricas com menos uma dioptria cilíndrica, eixo a 180 graus, onde vai ser aplicado de 4 dioptrias prismáticas de base superior. Pontearo de 70 mm, diagonal de 50 mm, DNP de 32 mm, vai ser feito numa lente de índice de refração de 1,499. Estamos considerando uma armação fechada para fazer lente. Com base nessas informações aqui destacadas em vermelho, nós temos um diâmetro de 60 mm para essa lente. Em função do índice de refração, nós temos um fator de conversão de 1,062. O diâmetro de 60 mm vai implicar num índice de Sagitta de 0,85. Dioptria da base nesse caso é de mais 2,25 e ela vai estar a 180. Vai coincidir com a dioptria horizontal. Dioptria da contrabase de mais 1,25 e no caso vai estar a 90 graus, coincidindo com a dioptria vertical. Então temos aqui um desenho mostrando essa configuração. Agora, o próximo passo é transformar a nossa receita. Para o índice de 1,499. Então aplicar o fator de conversão tanto no DE calculado quanto no DC calculado. Então, eu vou ter aqui, aplicar mais 2,25 vezes 1,062, 2,38, menos 1 vezes 1,062, menos 1,06. Então, a minha receita de cálculo, mais 2,38 com menos 1,06 a 180 graus. Vamos agora para as espessuras. Então, eu tenho aqui, para calcular as espessuras, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular as ságitas. Eu estou calculando a espessura das lentes sem o prisma. Então, ságita pura da base vai ser o esférico calculado vezes o índice de ságita. A gente vai dar um valor aproximado de 2 mm. Ságita pura do cilíndrico, o cilíndrico, esquecendo o sinal do cilíndrico, vezes o índice de ságita, eu vou ter 0,9 mm. Com essas informações, a gente consegue calcular a espessura da lente sem o prisma ainda. Vamos adotar uma espessura mínima de 1,5 mm. E se essa lente é uma lente positiva, da base, então eu tenho aqui, a 180 graus, eu tenho 1,5 mm na borda da base. Se eu somar a ságita pura da base na espessura mínima, eu tenho a espessura de centro. Então, 3,5 mm de espessura de centro. E se eu somar a ságita pura do cilíndrico na espessura de borda da base, eu tenho, então, a espessura de borda da contrabase de 2,4 mm. Tendo agora a lente montada, né, vamos dar uma olhada aqui de novo. Então, aqui a gente tem as espessuras da minha lente sem o prisma acrescentado. Vamos voltar lá. Então agora a gente tem que acrescentar um prisma de 4 dioptrias prismáticas de base superior. Então o que eu preciso fazer? Primeiro, preciso aplicar o fator de conversão nesse prisma. Então esse prisma 4 vezes 1,062, para efeito de cálculo eu vou usar 4,24 dioptrias prismáticas. Isso vai gerar uma dB de 4,9 mm. Observe que aqui o diâmetro do bloco, na realidade, corresponde ao diâmetro calculado da lente. Outra coisa, é importante observar que a base do prisma, a borda grossa vai ficar na base superior. Então está aqui um esqueminha, nesse esqueminha a gente está conseguindo perceber a borda superior. Então o que eu vou fazer? Vou aplicar esse prisma de uma forma integral, vou jogar toda a dB na borda de cima. Assim, a minha borda inferior não altera e eu vou jogar toda a dB. Então aqui eu tenho o que? 2,4 que eu tinha antes, mais os 4,9 eu tenho 7,3 milímetros de borda superior. E automaticamente vou ter que somar metade da dB
tanto na borda horizontal quanto da dB, tanto na borda horizontal quanto no centro. Então dá uma olhada aqui, ó. O centro eu vou ter 3,5 que é que eu tinha antes, mais 2,45 que é metade da dB, eu vou ter uma espessura de centro de 6 milímetros. O EBH vai ser a mesma coisa, eu tinha 1,5, então eu vou ficar com 4 milímetros. Problema que aconteceu nessa lente, na hora que eu joguei toda a dB para uma borda. Quando eu vou analisar, eu vou observar com os números em vermelho aqui, que a espessura mínima sumiu. Ela não aparece em lugar nenhum. A minha espessura mínima devia ser de 1,5 milímetro e ela não está aparecendo em lugar nenhum. Porém, quando eu olho aqui para baixo, eu olho no ponto mais fino da minha lente, eu vejo que eu tenho 2,4 milímetros. Para chegar numa espessura mínima de 1,5 milímetro nessa borda, eu tenho que tirar 0,9 dessa borda. Então, se eu fizer 2,4 menos 1,5, 0,9. Então, se eu pegar 2,4 menos 0,9, essa borda vai ficar com a espessura mínima que é de 1,5 milímetro. Problema, eu não posso tirar esse 0,9 só dessa borda, senão eu altero a lente. Então, o que eu tenho que fazer? Além de tirar 0,9 daqui, eu vou tirar de todos os outros pontos da lente. Então, da borda horizontal eu vou tirar 0,9, da borda vertical eu vou tirar 0,9, dá 0,9. Como resultado, a gente tem uma lente otimizada. Veja, 3,1 de borda horizontal, 6,4 na borda grossa, 5,1 de centro e 1,5 na borda inferior. Consegui trazer a borda inferior para a espessura mínima. E se eu fizer 1,5 menos 6,4, eu tenho uma dB de 4,9, que é a necessária para esse prisma, ok? Eu já tinha calculado. Finalmente, vamos para o cálculo de curvas. Nós calculamos o esférico equivalente. Com esse esférico equivalente, então, nós vamos calcular a curva base ideal, ok? Que a gente achou de 6,92. Como isso é uma lente positiva, a gente não pode esquecer de acrescentar aquele fator de correção de espessura. Então aí nós temos uma D2, uma curva D2 de menos 4,69. Como é uma lente cilíndrica, também tenho que pensar no D3. Então eu vou encontrar um D3 de menos 1,06, menos 4,69. Tem que tomar cuidado com o sinal aqui, menos 5,75. Então essa é a resposta final para a lente do olho direito. Já otimizada, então foi feita uma otimização aqui para preservar a espessura mínima dela. O próximo passo seria preencher as informações necessárias para fazer a surfatagem freeform dessa lente. Aqui nós estamos ilustrando uma espessura de medida do bloco. Então aqui vamos considerar que nós usássemos um bloco de 7,74 de espessura de centro. Blocada ficaria com 9,29. E nós vamos usar um anel de blocagem de 53%. Ficaria o preenchimento da tela do gerador. Bom, vocês têm aqui a informação. Então, o D2, o T3, o cálculo que a gente vai precisar fazer, né, da medida de ajuste, tá? Da medida de ajuste a gente vai precisar fazer um cálculo. A medida atual é justamente a medida da lente blocada. O diâmetro bruto, a gente está considerando, vamos considerar aqui um diâmetro de 70 milímetros, porque não foi informado no exercício. O diâmetro final, que é o diâmetro ideal da lente. O D1, o anel de blocagem usado e a novidade que a gente tem agora, que é a necessidade de colocar a dB lá onde está escrito o ângulo dos prismas e a base dos prismas, que tem que ser expressa em ângulo. Como eu estou falando de uma base superior, nesse caso a 90 graus, como eu mostrei num exercício anterior. E o eixo do cilíndrico, tá ok? Então essa é a novidade. O problema da nossa tela é que quem traduziu esse negócio aqui foi um português tentando traduzir alemão. Então por isso que a gente tem alguns valores aqui, um cara que não entendia de surfaçagem.
Por isso que aparecem alguns termos, ângulo dos prismas, né? Termos com que a gente está mais acostumado aqui no Brasil. Tá legal? Então, fica um desafio para preencher essa tela aqui com esse exercício. Vamos agora para o segundo exercício. Mais 3,25 com menos 0,75 de cilíndrico, eixo a 90, e agora o prisma e o eixo a 90 graus. Vai aparecer alguma coisa interessante. Nós temos os mesmos dados, então o mesmo diâmetro e o mesmo fator de conversão. Dioptria da base, que vai ser agora de 3,25 e vai coincidir com a DV, vai ficar a 90 graus. E a dioptria da contrabase de mais 2,5, que coincide com a DH e vai ficar 180 graus. Temos que aplicar o fator de conversão na receita, e aí a gente tem a receita calculada de 3,45 com menos 0,79 a 90. E as espessuras. Para as espessuras, a primeira coisa a calcular a sagita pura da base e sagita pura do cilíndrico. 2,9 e 0,7. Lembrando agora que o eixo dessa lente está a 90 graus, tá? Então o que vai acontecer? A gente vai ter a borda da base a 90 graus. Como essa lente também é positiva, espessura mínima na borda da base. No centro, espessura mínima mais sagita pura da base. Na borda da contrabase, espessura de borda da base mais a sagita pura do cilíndrico. Então eu vou ter 1,5 mais 0,7, 2,2. Em cima disso, agora a gente tem que aplicar o prisma. Nosso prisma é de 4 dioptrias prismáticas. A gente vai ter que usar o fator de conversão, ok? E a gente vai ter uma diferença de borda de 4,9 milímetros. No caso, agora a base desse prisma é inferior, o que significa que a gente vai jogar a borda grossa na parte de baixo. Eu tinha 1,5 mais 4,9, então a minha borda grossa ficou na base da borda inferior com 6,4 milímetros. Se eu jogo toda a dB na borda, automaticamente eu tenho que somar a dB sobre 2 no centro e na borda horizontal, no caso aqui. Então, joguei metade da dB aqui, 4,7, 6,9 no centro, ok? Também vamos calcular as curvas. Da mesma forma, como não foi dada a curva base, a gente vai trabalhar com a curva base ideal. Esférico equivalente, curva base ideal, que é o D1. Em cima, com esse D1, nós vamos e fazemos o DE, tá? Então, aqui a gente tem, não podemos esquecer de novo desse elemento. Meu D2 vai ser, então, de 4,33 e de menos 5,12. E aqui o resultado final, tá? Aqui fica também o desafio, que é a de espessura de centro do bloco e blocado, para preencher a tela do gerador, tá bom? Novidade aqui, ó, é que como é base inferior, veja lá numa explicação que eu dei anteriormente, como é base inferior, então eu vou ter que expressar isso em graus, em eixo, né? Base inferior equivale a 270 graus. Então essa é a correção desses exercícios aqui. Num próximo momento, o Anderson vai dar uma explicação para vocês a respeito de como a gente faz uma leitura desse tipo de prisma no lensômetro. O importante é entender a seguinte coisa: quando eu for fazer a montagem dessa lente, eu não vou atrás do centro óptico. Eu vou ter que localizar na minha lente o ponto que